conversadores e conversadoras de elevador, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio desse canal que é feito especialmente para você que atua na área comercial das conservadoras de elevador ou que quer vir trabalhar nesse segmento, que é um segmento extremamente necessário para os nossos centros urbanos. E é por isso que eu preparo conteúdos bem especiais para você, porque aqui a gente fala, a gente compartilha, a gente conversa sobre os segredos comerciais desse segmento. E hoje a gente vai dar continuidade à série sobre modernização. No episódio de hoje a gente vai falar sobre tiro no pé, é isso aí. Modernização é uma linha de negócio super importante para as conservadoras, mas se a gente não cuidar, vira tiro no pé. Então, vamos falar sobre esse assunto hoje? Mas antes a gente começar a falar, aquele nosso agradecimento especial à Infolev, nosso parceiro oficial que apoia aqui o canal e que permite que eu esteja aqui semanalmente para trazer essas informações para você. E aí eu tenho feito o compartilhamento de algumas imagens do encontro presencial que nós tivemos na matriz da Infolev, em que nós tivemos uma sala cheia, para vocês perceberem como a área comercial está necessitada de mais conteúdo, mais encontros e mais trocas de informações. Então, dá uma olhadinha nas fotinhos aí. Se você ainda não visitou o canal oficial da Infolev, visita lá, se inscreve também, que eu tenho certeza que você vai ficar bem informado sobre os produtos que também vão te apoiar na modernização. Então, vamos lá começar o nosso episódio sobre tiro no pé na modernização? Lembrando, esse episódio é o segundo. Se você ainda não assistiu o primeiro episódio, que é o de número 31, dá uma olhada lá. Eu estou aqui apontando para você, eu vou colocar um card aqui para você, você clica e assiste o episódio lá, em que eu falo sobre as vantagens da modernização para a conservadora de elevador, tá bom? Esse segundo episódio a gente vai falar sobre tiro no pé. No terceiro episódio, a gente vai falar sobre os indicadores de desempenho. A gente também já falou de indicadores de desempenho para outras áreas das conservadoras. Também vou deixar, ao contrário, vou deixar aqui o card para vocês clicarem se vocês ainda não assistiram. Então, assiste lá porque é bem interessante. E o último episódio, a gente vai falar sobre os argumentos que a gente pode utilizar para convencer o cliente que está na hora de modernizar o elevador, tá? Então, por isso que é um assunto que eu dividi em 4 episódios, primeiro para não ficar muito longo e depois para a gente ir bem no foco, bem ali no assunto. Bora começar a falar dos tiros no pé? Bom, eu separei aqui na minha colinha, no meu roteiro, eu separei aqui para vocês 8 momentos, 8 possibilidades da gente dar um tiro no pé quando a gente está negociando uma modernização. Então, vamos para o primeiro momento em que a gente tem que tomar cuidado para não dar um tiro no pé quando a gente está negociando uma modernização. O primeiro é o escopo. A gente precisa tomar cuidado, porque dentro da modernização, a gente pode oferecer escopos bem diferenciados. Então, a gente pode levar em consideração um escopo bem amplo, em que a gente vai pegar um equipamento antigo e vai atualizá-lo tecnologicamente, mexendo em quadro de comando, em botoeira, na própria cabina, que é a parte estética. A gente vai mexer também em porta, a gente pode até mudar a estrutura da porta, em que a gente tira a porta de eixo vertical, que é aquela porta mais antiga, por uma porta automática. O que acontece que a gente tem que tomar cuidado em relação ao escopo para não ser um tiro no pé? Nesse ponto aqui, eu estou principalmente focando quando a gente diz para o cliente em que a modernização vai resolver 100% dos problemas que ele tem com o equipamento e a gente consegue fechar uma modernização com o cliente, por exemplo, só de quadro de comando, sendo que os maiores problemas estão sendo causados, por exemplo, por portas, e a gente não conseguiu incluir as portas no escopo da modernização. Por quê? Para você que está começando no mercado, a gente sempre vai entender a modernização a partir da necessidade técnica daquele equipamento.
Então, a idade daquele equipamento, quais são os problemas que aquele equipamento está apresentando, muitos chamados, dificuldade de encontrar peças, né? E aí também o que está trazendo insatisfação para o cliente. Muitos degraus, muita queima, muitas paralisações causadas de forma que fica difícil de identificar qual é o problema, aqueles tais problemas intermitentes, né? E aí a gente começa de um escopo mais amplo, porque o equipamento está exigindo esse escopo mais amplo. Mas conforme a gente vai entendendo a disponibilidade, por exemplo, financeira do condomínio, muitas vezes a gente vai precisar fatiar esse escopo para fazer uma modernização em fases. E aí é que entra o problema. Pode ser que lá no começo a gente tenha identificado que a principal insatisfação do cliente é em relação à porta, a porta dando muito problema. E o cliente acaba fechando um escopo menor, só do quadro de comando e de botoeira, por exemplo. E as portas vão continuar dando problema. Se a gente não esclarece qual vai ser a vantagem, né, os benefícios das etapas de modernização, pode ser que o escopo seja realmente um tiro no pé, porque o cliente vai ficar mais insatisfeito com a modernização do que satisfeito, tá bom? Segundo ponto que a gente tem que tomar cuidado, eu vou usar uma palavrinha aqui em inglês para ficar chique. Kátia, fala a palavrinha aí em inglês. É facinho, gente. Timing. Qual que é o melhor momento, né, para a gente começar a abordar a modernização com esse cliente? O que a gente tem visto aí no mercado? Muitas vezes, a abordagem sobre modernização começa através do técnico. O técnico começa a dar indícios para o porteiro, para o zelador, até para o síndico que acompanha as preventivas ou as chamadas, e o técnico começa a dar informações de que aquele equipamento é obsoleto, que está precisando ser substituído, né, com uma modernização, pelo menos, de algumas partes do equipamento. Só que o técnico não comunica essa informação para a empresa em que você trabalha. Como esse cliente ele foi cutucado e ele começa a perceber que faz sentido, ele pode ser abordado por uma outra conservadora que está prospectando ali no mercado e oferece uma proposta de modernização para esse cliente que já começou a perceber que seria necessário antes de você. Gente, para modernização, timing é tudo. Precisa estar muito casado. A hora que o técnico começa a falar sobre isso, a hora que o consultor começa a conversar com o cliente sobre isso, e o envio das propostas conforme o interesse do cliente. Proposta de modernização não deve ser enviada de qualquer jeito. Ah, eu percebo que tecnicamente o equipamento já está precisando, então eu vou fazer uma proposta e mandar aí por e-mail para o cliente sem uma abordagem, sem uma explicação. E aí, ó, dica especial, tá? Tem muita multinacional, pelo seu tamanho, que acaba fazendo isso. E aí abre uma brecha muito interessante para nós conservadores entrarmos nesse vácuo. Por quê? A multinacional tem muito interesse em fazer a modernização para diminuir chamados, ela começa a fazer esse trabalho com o cliente, mas nem sempre tem o tempo necessário pela quantidade de equipamentos por consultor e por técnico, de preparar o cliente para uma boa proposta, para fazer a adequação do escopo. Então, é uma brecha bem legal para nós conservadoras, tá bom? Multimarcas. Então, timing, gente, segundo ponto é o timing. Terceiro ponto fundamental, e isso eu já vi acontecer em empresas de diversos tamanhos, tá? Em relação aos custos. Cara, mas o que eu, consultor técnico comercial, tenho a ver com custo? Para você que está começando na área, é bom que você entenda que dentro das conservadoras de médio porte e as menores, muitas vezes é o próprio consultor técnico comercial que vai aplicar a sua margem, que é determinada pela empresa, né, no custo daqueles materiais que vão ser usados pela modernização. Tá? Como tem equipes muito reduzidas, você não vai ter uma área como uma multinacional em que eu trabalhei nessa área, não para modernização, mas para reparo, em que a gente era responsável pelo preço, que a gente chama de price. Mais uma palavra inglesa aí, hein? Pricing, olha o pricing, né?
Nas multinacionais, você tem um departamento que acaba sendo responsável por isso, né? Você tem um departamento de compras lá, que atualiza os custos e o pricing vai atualizando os preços de venda. Nas empresas de menor porte e de médio porte, nem sempre tem essas divisões tão claras. Então, o que eu já vi acontecer? Tem uma tabela, né, de custos básicos de alguns produtos de fornecedores, tá? Tanto para quadro de comando, operador de porta e até a mão de obra mesmo de instalação. E o consultor, ele aplica, né, o markup, a margem, em cima daqueles custos e apresenta a proposta para o cliente. Qual que é o problema? Com a inflação, né, mais alta nos últimos anos, eu tenho visto uma falta de atualização desses custos, tá? E realmente empresas percebendo, depois de ter vendido 2, 3, 4 modelizações, que o custo ficou muito mais alto do que elas tinham imaginado. Gente, inversores, a gente teve um aumento de preço muito grande, né? Todos os componentes que têm muita influência de dólar. Então, foram aumentos muito significativos e realmente algumas empresas não se atentaram a isso. Por quê? Porque os valores de venda, né, das propostas de modernização chamam muito a atenção da empresa conservadora e dos consultores técnicos comerciais. São valores significativos, né? Só que a hora que você vai ver o custo, se a gente não teve margem para sustentar a empresa, isso realmente é um tiro no pé. Então a gente tem que ficar bem atento em relação a isso, tá? Se você tomar uma decisão que você vai fazer uma modernização sacrificando os teus custos, mas porque aquilo vai te ajudar a médio a longo prazo, a gente já falou sobre isso no episódio anterior, se você não assistiu, olha lá, né? Toda hora eu faço a mão errada, gente. Olha lá o card, né? Muitas vezes a modernização ela acaba sendo muito vantajosa para a conservadora para a redução de chamados. Então, às vezes, a conservadora ela até não tem lucro com aquela modernização, mas porque vai ser um benefício na redução de chamados, na facilitação de encontrar peças, né? Na produtividade da manutenção. Então, pode ser que sim, que você opte por não ter lucro nessa venda. Mas isso tem que ser uma decisão estratégica e não pode ser um susto. Você pode achar, mas será que isso realmente acontece? Gente, eu acompanhei casos clássicos sobre isso, tá bom? Então, esse foi o terceiro ponto. Vamos para o quarto ponto. Prazo de entrega. Lembra, eu falei do timing, que o timing é aquele momento da gente apresentar a proposta, começar a pôr na cabeça do cliente de que é necessário, mas agora eu estou falando de planejamento, tá? Então, o prazo de entrega precisa ser muito bem acordado com o cliente, porque o cliente vai ter um planejamento no seu prédio, porque ele vai ficar alguns dias sem o equipamento funcionando. Principalmente se for um prédio que tem uma quantidade de equipamentos menor, né, do que o fluxo que ele tem naquele prédio. Então, prédios de um único elevador, ou mesmo quando tem dois, mas está no gargalo, né? Então, quando você vai parar um equipamento, o prédio tem que se planejar. Então, por exemplo, mudanças, festas, eventos, sazonalidade, quando a gente está falando de hotel. Então, a gente precisa planejar isso com o cliente, tá? Por outro lado, a gente também precisa planejar em relação à nossa estrutura, né? Vai que a gente acerta tudo com o cliente e aí a nossa estrutura não deu conta de estar com os componentes e a mão de obra disponível para executar aquela modernização. E aí tem atraso. E aí, gente, dentro desse item, eu vou pôr o quinto, já amarradinho aí, ó. Quinto amarradinho, que é aquela cláusula de multa da entrega da modernização. Fica atento, porque isso também pode ser um tiro no pé. Se você colocou essa cláusula de multa por atraso da entrega da modernização, você ainda vai ter que ser mais rigoroso, tanto com o planejamento de entrega, quanto com o próximo item que a gente vai falar agora. Vamos para o sexto? Sexto é sobre fornecedor.
Então, quando a gente fala em fornecedor, a gente já falou de custos lá no item 3, né? Então, que a gente tem que ficar atento com os custos, os componentes. Mas quando a gente está falando de fornecedor, a gente está falando de prazo de entrega do material necessário para eu fazer essa modernização. Então, eu já vi empresas que deixam para contratar o componente que ela vendeu para modernização ali no talo, no final do segundo tempo, lá nos 46 minutos da prorrogação, Oh my god. né? Já está entrando na prorrogação, e aí ele pede o quadro de comando, ou vai encomendar a porta, e não. E aí acaba dando de cara com algum problema de fornecimento de mercado, né? E aí todo o planejamento que ele fez vai ser vai ficar complicado. E aí ele vai começar uma pressão em relação ao fornecedor, e tudo que a gente faz sob pressão não dá bom, né? Começa a dar ruim, tá? Então já vi problemas que parece avião quando cai, né? Que nunca é um único ponto, né? Então você deixa para o último momento para encomendar o teu material. Na hora que você encomenda o material, você está naquela pressa, naquele desespero, você não confirma todas as características, tem problema nas características, quando você retira o material, não era exatamente aquilo que você precisava, isso vira uma bola de neve. E a outra parte de fornecedor, a gente sabe, tanto as multinacionais quanto as conservadoras multimarcas, elas utilizam a mão de obra da montagem, mesmo da modernização, né, terceirizada. E tem muita coisa da modernização na hora da entrega que é terceirizado, né? Isso é uma prática muito comum de mercado. Agora, o que acontece? Esses terceirizados, eles precisam estar no planejamento e eles precisam cumprir o planejamento. Também já acompanhei casos em que a conservadora tinha algumas empresas terceirizadas de montagem, e por uma questão de ter vendido a modelização muito ali no osso, né, pegar a mão de obra mais em conta, de qualidade, que segue os procedimentos de segurança, mas que não tem um planejamento adequado, né? Então, falta gente, diz que vai e não chega, diz que está trabalhando e não está, né? Então, parece que não, mas isso acontece no mercado, sim. Então, muitas vezes, você acaba pagando um pouco mais para uma mão de obra, para um fornecedor terceiro, que tem até a mesma qualidade do outro, tá? Tecnicamente falando. Mas esse primeiro que cobra mais, ele é muito planejado. E se ele pega com você um prazo, garra com você um prazo de trabalhar, às vezes, no final de semana, numa madrugada, o cara vai cumprir. E é por isso que ele cobra um pouco mais. E aí, muitas vezes, porque a gente não se planejou, ou fez uma venda muito no osso, a gente vai pegar aquele último, né, que é mais barato, mas o cara não é muito certo com o planejamento. E aí, tiro no pé total, porque o cliente vai ficar insatisfeito. Bom, mais um agora aqui para você, que é o nosso 7º ponto, que é o parcelamento. É isso aí, gente, financiamento da modernização. Por incrível que pareça, já vi pessoas que são responsáveis pelo cálculo de parcelamento, né, aplicação de juros e tudo mais, não saber fazer cálculo de juros sobre juros, de entendimento de planejamento futuro, né, de pagamento, e aí a pessoa acha que está tendo lucro, quando na verdade está tendo um baita prejuízo lá na frente. Então, ela parcela a modernização em 15 parcelas, 20 parcelas, tem que comprar todo o material em 1, 2, 3 parcelas, tem que pagar a mão de obra também, muito ali no osso, né? E aí não colocou os juros muito legal lá na frente, não colocou multa, né, caso de atraso, e quando ele se vê, ele pagou todo o custo da modernização, e na hora que ele começa a receber o lucro, que são as parcelas, mas lá na frente, o cliente está pagando, na verdade, no osso, né? Ou então deixa de pagar o parcelamento, é bem complicado. Então, a gente tem que tomar cuidado, a forma que a gente calcula o parcelamento e também as seguranças que a gente tem em relação a isso. Hoje é muito difícil a gente conseguir
fazer uma venda de uma modernização com escopo um pouquinho mais amplo, sem a gente parcelar para os condomínios, né? A gente acabou de passar por uma pandemia, nós estamos numa crise econômica ainda, né, mundial, principalmente aqui no Brasil. Os condomínios estão com muito inadimplemento, muita inadimplência, e aí, para poder fazer uma modernização, muitas vezes eles contam com esse parcelamento e tá tudo certo, né? É uma forma da gente viabilizar esse negócio, mas a gente tem que calcular direitinho. E aí a gente vai para o último ponto, que também é uma parte bem simples e burocrática, mas que eu já vi gente errando aí, tendo problema, né? Que é o termo de entrega e a cláusula de garantia dos componentes, tá? Então, já vi cláusulas de garantia, né? Muito mais amplas do que o Código do Consumidor exige, né? E aí é legal, porque isso faz com que o cliente tenha uma segurança maior em fechar com você, né? É uma moeda de troca, sim, você deixar uma garantia mais extensa para a modernização. Só que o problema é que nessa cláusula não estava claro quais eram os componentes que tinham garantia. E aí eu já vi cliente colocando para a conta da garantia itens e componentes que não tinham sido substituídos na modernização. Se a empresa é bem organizada, dá para pegar ali o escopo da modernização, apresentar para o cliente e fazer essa negociação. Mas, gente, por incrível que pareça, tem empresas que não são tão organizadas assim. E entre o dito e não dito, acaba ficando na garantia e acaba doando, né, esse componente para o cliente. E um outro ponto que está dentro desse é o termo de entrega. O termo de entrega da modernização é importantíssimo. É importante que você faça uma vistoria com o cliente, né, na entrega da modernização, para ele visualizar e dar um ok, um aceite nesse termo de entrega, do que ele comprou e o que ele está recebendo. E a partir dessa data do aceite, é que começa a contar a garantia. Isso é muito importante, porque como a gente conta com mão de obra terceirizada, muitas vezes quem vai fazer esse acompanhamento é o nosso terceiro. É ele que vai entregar a modernização. Então, ele precisa ter clareza de que o termo de entrega é fundamental para que também ele possa receber pelo serviço. Se você amarrar isso, fica muito mais fácil e com muito menos problemas para todos os envolvidos. Gente, parece coisa bem básica, mas o que eu acompanho aí no mercado, tá faltando até o básico. Bom, esse é o conteúdo de hoje. Espero que você tenha gostado. Eu gostaria muito de ter feedback para entender se conteúdos mais rápidos assim fazem sentido, dividindo, né, por episódios. Por favor, inscreva-se no canal. Você não sabe o quanto você me ajuda quando você se inscreve no canal e aperta aquele sininho, que é maravilhoso, para você receber a notificação dos conteúdos que eu disponibilizo aqui. Então, a gente tem os episódios semanais, toda semana eu trago episódios e conteúdos como esse, mas também tem os shorts, tem mais outras informações que eu vou trazendo aqui durante a semana, e aí você precisa estar com o sininho ativado para receber a notificação de que tem conteúdo aqui. Também me siga nas redes sociais, Kátia Treviso no Instagram, Conversa de Elevador no Instagram, e no LinkedIn, porque lá tem artigos, ali também tem mais informações, não só sobre o segmento de elevador, mas sobre carreira, sobre trabalho, sobre inteligência emocional no nosso ambiente de trabalho, tá bom? Fiquem bem e até o próximo episódio. Tchau, tchau!